Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2, versículo 1 até o versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é bendita, que nos indica o caminho onde devemos seguir, onde devemos caminhar. Que o Senhor nos fortaleça nesta manhã, nesta tarde, para ouvirmos, ó Deus, a voz do Senhor pela tua palavra. E é, Senhor Deus, que nós oramos e pedimos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, talvez uma pergunta que nós deveríamos constantemente nos fazer é por que nós fazemos o que nós fazemos. Existe até um livro de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, que tem justamente esse título, por que fazemos o que fazemos. E na abertura desse livro, na introdução desse livro, ele conta um episódio de 2 pessoas que se levantam pela manhã de segunda-feira e estão ali com o impasse de se levantarem da cama para irem trabalhar. Os 2 estão relutando por aquele momento, segunda-feira, 6 horas da manhã, e ter que se levantar da cama. Um deles não quer se levantar porque o final de semana foi extremamente agitado. Foi para uma festa, foi para um churrasco, praticou esporte, gastou um bom tempo aí em atividades físicas, e o final de semana se tornou cansativo. E então, o que ele deseja naquela manhã de segunda-feira, ao despertador tocar, é simplesmente de que ele queria algumas horas a mais para poder descansar e repor as suas energias. A outra pessoa, ela reluta, não quer se levantar da cama simplesmente porque não encontra mais motivação para ir trabalhar. Ela simplesmente deseja ficar deitada na cama e passar o dia inteiro deitado. A mesma coisa feita por 2 pessoas diferentes, e eles relutam por motivações diferentes. De fato, nós encontramos a possibilidade de que uma mesma coisa, ela seja feita por motivações diferentes, ainda que sejam coisas corretas. Por exemplo, nós temos nas Escrituras, lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Caim e Abel se apresentaram diante de Deus para adorar a Deus. E quando eles se apresentam diante de Deus, a oferta de um é aceita, a de Abel, e a de Caim é rejeitada. Os 2 se apresentaram para cultuar ao Senhor. Os 2 estão fazendo exatamente a mesma coisa, porém, motivações diferentes ao se apresentarem diante do Senhor. Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando Barnabé, ali no capítulo 4, no final do capítulo 4, ele vende um terreno, e o resultado, da quantia que ele arrecadou na venda desse terreno, ele vai à igreja, deposita aos pés dos apóstolos, para que isso fosse investido na obra do Senhor. Ananias e Safira, já no começo aí do capítulo 5, vem aquilo que Barnabé fez, e como a igreja louvou a Barnabé pelo seu ato, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Foram,
venderam um terreno e levaram o dinheiro, e ali depositaram diante do Senhor como oferta. Mas eles mentiram ao Senhor, porque eles retiveram e mentiram diante do Senhor, dizendo: não, é tanto, nós estamos aqui entregando diante do Senhor aquilo que nós vendemos. Mas a mesma coisa, uma oferta dada diante do Senhor, porém foi feita com motivação diferente. Nós vemos aqui no livro do Apocalipse, Cristo Jesus, aquele que anda no meio da sua igreja, aquele que conhece a sua igreja. Se tem uma característica no livro de Apocalipse, aqui nesses 2 capítulos, onde as cartas às igrejas da Ásia Menor são escritas, é o fato de que Cristo Jesus conhece a sua igreja. Se nós olharmos em todas as cartas, nós vamos ver que sempre ele se dirige à igreja na mesma estrutura. E aqui ele diz no versículo 2: conheço as tuas obras. Depois no versículo 9 diz: conheço a tua tribulação. No versículo 13: conheço o lugar em que habitas. E assim por diante. Então Cristo Jesus, ele conhece a sua igreja. E o que revela é o fato de que ele também conhece as nossas motivações para nós adorarmos, para nós nos relacionarmos com o nosso Deus. Então, ele conhece o nosso coração, conhece a sua igreja, e ele sabe aquilo que se passa no meio da sua igreja. E ele conhece a igreja de Éfeso, essa igreja que estava plantada em uma grande cidade da Ásia Menor, cerca de 200 mil habitantes naquela época, uma das principais cidades do mundo antigo. E eles tinham ali um templo imenso. Se nós olharmos lá no capítulo de número 19 de Atos, lá está o grande templo da deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ali havia adoração a essa deusa, a deusa Artemis ou deusa Diana, que então recebia gente do mundo inteiro para prestar culto e prestar adoração a essa deusa. Ali em Éfeso, então, foi plantada essa igreja, que foi então a responsável por fazer com que as outras igrejas em sua volta, nas regiões próximas a ela, também existissem. Então, nós vemos aqui uma igreja que já há um bom tempo, cerca de 40 anos, existia naquela cidade. O apóstolo Paulo teve um relacionamento estreito com essa cidade, visitou pelo menos 3 vezes essa cidade, escreveu uma carta, a carta aos Efésios, que nós temos aqui no Novo Testamento. Ele enviou também a Timóteo para aquela igreja, para que ele fosse o pastor daquela igreja, e ele então, ela tem uma importante relevância naquele tempo, e ela ficou registrada até os dias de hoje pelas Escrituras. Mas o que nós vemos aqui é de que, de fato, essa igreja que era conhecida por Cristo Jesus, ela também é repreendida, porque essa igreja era de fato uma igreja que estava fazendo aquilo que era a vontade do Senhor, porém com motivações equivocadas. Nós vemos aqui o que ela estava fazendo de correto, no versículo 2 até o versículo de número 3, diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O que essa igreja faz aqui é de fato impressionante, porque é uma igreja cheia de obras, cheia de provas da sua fidelidade doutrinária diante de Cristo, e é uma igreja então que suporta também as provações, suporta também as dificuldades que se apresentavam diante dela. Nós vemos aqui João dizendo primeiramente a respeito do que ela fazia, Ele diz: ela tem obras, tem um labor intenso, e essa palavra aqui ela tem um peso muito forte, porque ela caracterizava um trabalho árduo, não era simplesmente um esforço, mas um esforço extremo, e era uma igreja também que perseverava em meio às suas lutas. Então, nós não poderíamos dizer que essa era uma igreja que era inerte,
que não tinha atividade, que não fazia as coisas, que não se empenhava naquilo que ela deveria fazer. Mas essa igreja também tinha fidelidade doutrinária. Ela se empenhava a todo custo em fazer com que a doutrina verdadeira do Evangelho fosse pregada na sua igreja. Naquele tempo existia a prática das igrejas receberem vários pregadores itinerantes. Saía alguém de cidade em cidade, o pregador de cidade em cidade, ensinando o Evangelho, e passava um tempo naquela cidade, depois ia para outra cidade, evangelizando e doutrinando as igrejas. Mas com isso também muitas outras pessoas se aproveitavam disso. Então, quando alguém chegava na igreja, a igreja tinha por obrigação de experimentar, provar se aquele pregador, aquele homem que estava se apresentando diante da igreja, era verdadeiramente um evangelista, era verdadeiramente alguém fiel a Cristo Jesus. Eles então deveriam provar os pregadores itinerantes e aqueles que se apresentavam diante deles. E aqui Jesus olha e diz: muito bem, vocês não suportam homens maus, não suportam aqueles que são doutrinária, rejeitavam a eles e se opunham àquilo que eles estavam dizendo. Então, Cristo, aquele que de fato diz que se deveria fazer isso, porque muitos se levantariam como falsos profetas para ensinar outro evangelho à igreja. E o próprio Cristo, aquele que se apresenta aqui no versículo 1, dizendo: diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, justamente aquele que tem o controle, o domínio sobre os pastores, como nós vemos no versículo 20 do capítulo 1, que diz que as estrelas são os pastores, são os anjos da igreja. Então Cristo, de fato, eu me interesso por isso, eu me interesso pela fidelidade doutrinária, eu me interesso pelo zelo que vocês têm em provar aqueles que se dizem apóstolos de Cristo Jesus. Isso deve ser de fato realizado. Mas ainda, essa igreja é uma igreja que tinha maturidade para passar pelas provações, porque no versículo 3 diz: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Aquela igreja também tinha inúmeras provas de situações que eles haviam superado ou atravessado e haviam perseverado em meio a essas tribulações. E aqui há provas, de que eles suportaram dificuldades por causa de Cristo Jesus. Provavelmente aquilo que Cristo se refere aí era o fato de que naquela cidade de Éfeso havia um templo dedicado à adoração ao imperador, como eu falei na semana passada, onde cada cidadão do Império Romano deveria se apresentar nesse templo para oferecer um incenso em adoração ao imperador romano. E aqui na cidade de Éfeso havia sido justamente construído esse templo e havia um jardim dedicado para essa adoração a esse imperador. E o que a igreja então fazia era rejeitar essa adoração a César. Provavelmente João, que foi um pastor da igreja de Éfeso também, havia sido levado preso a Pátmos por não adorar a César, ou não adorar ao imperador, dizendo: eu de forma nenhuma me prostrarei ou prestarei adoração a um homem. E aqui Jesus diz à igreja: vocês passaram por provações, suportaram sofrimentos por causa do meu nome e não se deixaram esmorecer. Nós vemos de fato então aqui que é uma igreja que trabalha muito, uma igreja que tem fidelidade doutrinária e uma igreja que sabe de fato o que era passar por provações e ser fiel aqui no meio dessas provações. Mas o que nós vemos então, por causa da repreensão que é feita a essa igreja, de que aquilo era feito desconectado com aquilo que era de fato importante. Talvez a ideia
que nós temos aqui nesse elogio que é feito à igreja, era o fato de que ela fazia as coisas como deveriam ser. Imagine, por exemplo, aqui a era onde foi implantada a Revolução Industrial, quando se descobriu que as coisas poderiam ser produzidas em larga escala, simplesmente colocando trabalhadores um ao lado do outro e uma pessoa fazendo o mesmo trabalho o dia inteiro. E então aí se fazia uma produção automatizada. E ao final de algum período, de alguns anos, aquela pessoa já fazia aquela obra sem nem prestar atenção naquilo que estava fazendo, sempre fazendo certo, sempre fazendo correto, mas ela não tinha mais como refletir aquilo que estava acontecendo, como que de maneira robotizada, fazendo sem pensar, sem refletir naquilo que está sendo feito. Talvez o que acontece com essa igreja é justamente o tempo onde eles já não mais pensavam por aquilo que eles estavam passando, já não mais pensavam por que nós defendemos a doutrina, por que nós prezamos pela verdade, por que nós passamos pelas tribulações, o que Deus quer, e aí se dedicar de coração de fato a entender todo esse processo. Se nós olharmos aqui em segundo lugar no texto, isso vai ficar mais claro, porque nós vemos a repreensão de Cristo Jesus a essa igreja. O versículo 4 e o versículo 5 diz que essa igreja havia deixado o primeiro amor. Se nós vemos aí no versículo 4 dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Diante de tudo aquilo que era feito de forma correta, Cristo de forma sincera se coloca diante da igreja e diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Essa era uma igreja que provavelmente já tinha cerca de 40 anos de existência, assim como ao tempo de Josué, quando Josué assume, e há uma geração ali que não conhecem os atos de Deus do passado, do povo de Deus que saiu do Egito, que experimentou as grandes obras de Deus ali no deserto, e uma outra geração se levantou que dizia: nós não vimos nada disso. É bem provável então de que aquilo que foi ensinado de geração a geração nessa igreja de Éfeso já havia sido tido como certo, mas não havia de fato um relacionamento para com o Senhor de amor verdadeiro. Talvez aqui, quando nós olhamos para o texto, nós nos perguntemos o que é esse primeiro amor, o que é deixar esse primeiro amor. Talvez algumas pessoas pensem de que se fala a respeito de um esfriamento na intensidade das coisas que nós fazemos para o nosso Deus. Mas nós vemos aqui de que as palavras que Cristo utiliza falam a respeito de intensidade. Por exemplo, quando ele fala de labor, é um trabalho intenso. Quando ele fala de provar, os mestres ou os apóstolos, eles estão se empenhando em buscar provas, então não era algo que era feito de qualquer forma. Então havia intensidade no trabalho que eles realizavam e na forma como eles prezavam pela verdade. Mas o que talvez está acontecendo aqui, e vai nos esclarecer melhor quando nós olhamos aquilo que Cristo Jesus diz ser o resumo da lei. Chega então alguém pergunta para Jesus: como é que nós podemos entender a lei? Qual é o principal mandamento da lei? E Jesus então diz de que o primeiro mandamento, o principal mandamento é amar ao Senhor, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento, de que aquilo que é mais fundamental na vida de alguém que se relaciona com Deus é agir em amor puro para com Deus. Isso é o fundamental. Talvez aquilo que está acontecendo aqui na igreja de Éfeso é uma substituição daquilo que acontecia quando eles prezavam pela verdade, prezavam pelos debates teológicos e doutrinários, mas não faziam mais pela motivação correta de amar a Deus, de fato desejarem buscar a Deus de todo o seu coração. Nós olhamos, por exemplo, quando Paulo escreve
a Timóteo, que era pastor também, que foi pastor na igreja de Éfeso, quando Paulo escreve a ele, dizendo lá no capítulo 1, versículo 4 a 6, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo aqui justamente a respeito dessa batalha pela fé, batalha pela verdade, onde muitos haviam se enredado em caminhos estranhos e eles então amavam muito mais o debate teológico do que eles amavam verdadeiramente a Deus. Ele diz essas coisas, às vezes debates sem fins, eles promovem antes discussões, divisões, mas eles não promovem um serviço verdadeiro a Deus. E ele diz então, Timóteo, a minha presente admoestação é para que você defenda a verdade, para que você ensine a igreja, mas para que você faça isso com amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ou seja, mantenha a verdade, lute pela verdade, faça aquilo que é certo, mas faça de fato desejando com que o serviço a Deus e a fé sejam a sua motivação verdadeira, e o seu coração se entrega realmente a esse serviço a Deus, então não simplesmente entrando nos debates com o objetivo de ganhar. O meu objetivo é fazer com que se fique evidente que aquela pessoa está errada. Entrar no debate simplesmente para fazer com que eu seja reconhecido como aquele que venceu o debate. Então nós olhamos aqui o que Jesus repreende aquela igreja vocês fazem as coisas certas, mas a motivação já não é mais aquilo que deveria ser básico. O amor a Deus, o amor sincero, o amor puro, o amor de todo o coração, com toda a força e com todo entendimento. Essa é a motivação básica que deveria existir naquilo que deveria ser feito na igreja de Éfeso. Então ele dá uma ordem aqui de que eles retornassem ao primeiro almoço. Nós vemos aí no versículo 5, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A primeira coisa que Jesus faz aqui é dizer, lembrem-se daquilo que aconteceu, lembre-se de onde vocês caíram e voltem. Nós precisamos notar primeiro que Cristo Jesus trata isso como pecado. Fazer aquilo que é certo por motivações erradas é pecado diante do Senhor. Porque às vezes nós então pensamos, mas não é certo, não é isso que Deus exige de mim. Tá, tudo bem que eu não estou buscando a glória de Deus, eu estou buscando a minha própria glória, mas eu estou fazendo certo. E Deus rejeita isso completamente. Deus não aceita aquilo que não é feito para a glória dele, através então de Cristo Jesus. Nós, por exemplo, olhamos lá em Isaías, quando ele diz de que as nossas obras de justiça, obras certas, corretas, elas são manchadas pelo pecado. Então, Deus não pode aceitar aquilo que não é de fato para a glória do nome dele. O que deveria ser feito é de que eles deveriam se lembrar onde caíram, deveriam se lembrar aonde eles deixaram de agir por amor a Deus, aonde eles deixaram de fazer aquilo que deveriam fazer para a glória de Deus, quando que eles começaram a viver, não para que o nome de Deus fosse conhecido através de suas vidas, através da sua família, através do seu trabalho, aonde foi que eles deixaram de fazer essas coisas. E ele diz, vocês então se lembrem disso e voltem então à prática das primeiras obras, como que de fato fazendo essas coisas, mas agora para a glória do nome de Cristo Jesus. Talvez um excelente exemplo disso é Pedro, o apóstolo,
o Pedro que antes se coloca diante de Cristo Jesus, dizendo: Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar. De maneira nenhuma. Pode ser que todos te abandonem. O que está no coração de Pedro ali, naquele momento, é: eu sou melhor do que os outros, e eu vou ficar conhecido por isso. Todo mundo vai abandonar a Cristo, todo mundo pode fazer isso, mas eu me garanto, Senhor, eu sou melhor do que os outros. O resultado é de que Pedro é humilhado completamente, porque Cristo conhecia sua natureza, sabia que ele não permaneceria, sabia que também abandonaria os outros, e pior, negaria a Cristo Jesus. Depois nós vemos lá em João, no capítulo 21, quando Jesus se encontra com Pedro, e então naquele momento de reconciliação, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro então diz: sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas. E aquilo que Jesus diz então a Pedro é justamente agora uma possibilidade de que ele olhasse para esse amor que ele sente a Cristo Jesus e agora agisse, não com base na sua própria força, mas com base no sacrifício de Cristo Jesus que havia sido feito por Pedro. Por isso Jesus então diz: então vai agora sim e pastoreia as minhas ovelhas. Agora sim que você não vai mais agir pelo seu próprio braço, pela motivação errada do seu coração, mas agora que você vai agir pela motivação certa, vai e faz, com toda a sua força, como você puder fazer, mas agora por amor a mim, não por amor a você mesmo. Mas quais são as consequências de não retornar a esse primeiro amor? Ainda no versículo 5 diz: senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se não houvesse arrependimento, o candeeiro daquela igreja seria removido, ou seja, aquela igreja seria simplesmente retirada do mapa. E de fato isso aconteceu historicamente. Poucos séculos depois, aquela igreja deixou de existir naquele lugar, na cidade de Éfeso. Se você retornar lá, você não vai ver a mesma igreja no mesmo local. Pouco tempo depois, então, a igreja deixou de fato de existir. Mas a igreja, ela deixa de existir quando ela deixa de servir em primeiro lugar a Cristo. Quando os crentes da igreja começam então a viver em função de si mesmos, quando eles fazem o que fazem não para a glória de Deus, mas eles fazem agora para a sua própria glória. E então Cristo diz: se vocês viverem para a glória de vocês, vocês deixarão, vocês não serão mais igreja de Cristo Jesus, ou vocês não são mais igreja de Cristo Jesus. Se nós não servimos a esse Deus de todo o coração, significa então de que nós não fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Nós servimos a nós mesmos, os nossos próprios interesses, servimos aquilo que nós gostamos, aquilo que nos é conveniente, mas nós não poderemos dizer que de fato somos igreja de Cristo Jesus. Talvez, às vezes nós nos deixamos levar por aquilo que já é feito costumeiramente, aquilo que já é feito de forma rotineira, e às vezes nós não paramos para pensar: será que de fato eu estou fazendo isso para a glória de Cristo, para a glória de Deus? O pastor e teólogo Joseph Piper, ele escreveu um livro chamado O Dia do Senhor, né? E nesse livro ele conta a história de um rei que construiu uma cidade e planejou que nessa cidade houvesse um parque onde as pessoas se reunissem para terem comunhão uns com os outros e conversarem também com o rei da cidade, ter aquele momento então de comunhão. Os anos se passaram, o rei, os bancos, não havia mais flores, não havia mais grama, não havia mais lugar aprazível para que aquelas pessoas se reunissem para terem comunhão umas com as outras e com as autoridades da cidade. Logo se levantou então um grupo que resgatou novamente o interesse por esse parque. Disseram: nós vamos
cuidar desse parque. Nós vamos plantar grama, nós vamos plantar flores, nós vamos zelar por ele. E assim fizeram. Só que então diz que eles cercaram o parque. Eles deixaram exatamente como o rei havia planejado, mas eles não permitiam mais de que houvesse estreitamento de laços naquele lugar, que as pessoas não usufruíssem mais daquele lugar como havia sido projetado lá no início. O parque estava lá, a beleza do parque estava lá, mas não cumpria mais o seu propósito. Talvez quando nós olhamos para as nossas motivações em fazer o que nós fazemos, em servir a Deus na igreja, ou servir a nossa família, ou trabalhar, ou fazer aquilo que é necessário, às vezes nós perdemos de vista aquilo que foi o propósito inicial de Deus para que nós nos envolvêssemos com essas coisas. Às vezes o culto está lá, a igreja está lá, a adoração está lá, as obras da igreja estão lá, mas não são feitas com o propósito inicial. Por isso Jesus diz à igreja: lembra-te de onde você caiu. Quando foi então que você deixou de trabalhar para a glória de Deus? E quando eu falo trabalhar aqui, não simplesmente nas coisas da igreja, mas na sua vocação mesmo de trabalho, na sua vocação que Deus chamou você para exercer. Quando foi que de repente você começou a trabalhar simplesmente para que você ganhasse dinheiro? Para que simplesmente o seu nome fosse conhecido, o seu nome fosse lembrado? Quando foi que você deixou de se dedicar à sua família para a glória de Deus? E às vezes a dedicação é tão mecânica, um dia após o outro: agora eu tenho que lavar louça, agora eu tenho que limpar a casa, agora eu tenho que dobrar roupa, tenho que passar roupa, eu tenho que fazer comida, e as coisas de tão mecânicas que ficaram, se perdeu o propósito. Por que é feito isso? Quando nós nos esquecemos, nós podemos até realizar as coisas que nós realizávamos antes, mas quando nós nos esquecemos do propósito pelo qual Deus quer que nós realizemos cada uma das nossas atividades, seja na igreja, seja na família, para a glória dele, nós estamos então esquecendo daquilo que realmente deve ser a real motivação pelo qual Deus nos chamou, para vivermos em comunhão, na igreja, na família, no trabalho, aonde quer que formos. Mas há uma promessa aqui, meus irmãos, que Deus dá para aqueles que se dedicam de fato a buscarem sentido e motivação de vida em Cristo Jesus. Nós temos uma promessa de comunhão eterna, aqui no versículo de número 6 e o versículo de número 7. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Cristo rejeita aqueles que negociam a comunhão com Ele, que pensam que de repente podem adorar a Deus de uma forma negligente, displicente, sem pensar naquilo que eles estão fazendo, e ao mesmo tempo andarem então em comunhão com aquilo que é para a glória do homem, para o seu eu, ou para a adoração de falsos ídolos. Por isso ele diz aqui: eu também odeio as obras dos nicolaítas, como vocês têm odiado. Os nicolaítas, eles eram um grupo de homens, que estavam relacionados com a adoração a falsos deuses. Eles eram da igreja, mas eles então também participavam nas adorações a falsos ídolos. E eles são relacionados aqui em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14, com os da seita de Balaão, ou aqueles que eram aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Se nós olharmos aqui no capítulo 2, versículo 14, diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, com a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, a doutrina dos nicolaítas
e a doutrina de Balaão é associada. O que eles faziam? Comiam dos sacrifícios dos templos pagãos, ou seja, eles participavam daquelas festas que haviam nos templos pagãos, e ao mesmo tempo eles queriam estar inseridos no meio da igreja. Cristo Jesus diz: eu não tolero, eu não aceito essa comunhão parcial, hipócrita, porque ele de fato deseja que o amor da igreja, a comunhão da igreja, seja íntegra diante dele. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Não é, ame o Senhor em um momento e depois você vai e ama a outras coisas, a outros ídolos e vive como você desejar. Ele diz: eu quero você inteiro para mim, que você então se alimente inteiramente de mim. Por isso nós vemos aqui no versículo 7, dizer de que aqueles que estão com Cristo, eles serão alimentados perpetuamente na árvore da vida. Aí no versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqueles que eram vencedores, ou seja, os que se arrependeram dos seus pecados, que estão ao lado de Cristo Jesus, que ouviram o que o Espírito diz às igrejas, aqueles que têm comunhão com Cristo Jesus, ele diz: vocês serão alimentados da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa ideia aqui é um eco daquilo que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, plantou um jardim, e no meio desse jardim ele colocou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele plantou ali também outra árvore, como nos diz lá em Gênesis no capítulo 2, de que havia também a árvore da vida. Deus então diz: Adão, você pode comer de todas as árvores que estão aqui nesse jardim, mas você não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz de que se eles comerem, certamente eles morreriam ao momento então de que eles desobedecessem ao Senhor, tendo acesso àquilo que eles poderiam ter conhecimento fora do Senhor. A promessa então que Satanás faz é: não, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Vocês terão então a capacidade e a possibilidade de ter vida separado do Senhor, conhecimento separado do Criador, e vocês então podem estabelecer um rumo da existência de vocês. O que eles, em outras palavras, estão dizendo é: você não precisa de Deus, você não precisa daquilo que Deus criou. E eles então cedem à tentação, eles caem em pecado ao tomarem daquele fruto. Mas nós vemos aqui a Deus, depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus proibir de que eles comessem da árvore do conhecimento, da árvore da vida. Em Gênesis capítulo 3 diz que Deus colocou um anjo, um querubim, protegendo aquela árvore, protegendo a entrada do jardim, e uma espada para que eles não comessem da árvore da vida. Mas nós vemos aqui no texto dizer de que agora Deus, por causa de Cristo Jesus, por causa daquilo que Cristo fez, por causa do sacrifício dele, ele tem os que são vencedores, e a esses vencedores é permitido, ou lhe é dado, que eles comam dessa árvore da vida. O que eles estão fazendo aqui é receberem a permissão de que eles tenham agora comunhão eterna com Deus. Eles andam com o Senhor. Lembram-se lá de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, e todos os dias Deus vinha e andava com Adão todos os dias na viração do dia. E é justamente o que Jesus faz aqui no versículo 1. Jesus anda no meio da sua igreja. Jesus então está fazendo com que esse povo novamente venha ter comunhão com ele, e eles possam ter acesso à árvore da vida e ter vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, toda a sua alegria, toda as suas necessidades, tudo aquilo que eles precisam, eles encontram agora em Cristo Jesus.
eles não vivem por outra coisa. Os vencedores em Cristo Jesus, eles não têm necessidade mais de estabelecerem o seu próprio paraíso. Eles não têm mais necessidade de estabelecerem alimento para a sua alma, buscarem outras coisas, porque eles já receberam a comunhão em Cristo Jesus. Eles se alimentaram daquilo que foi oferecido por Deus. Desejo então dos seres humanos que vivem querendo a cada dia fazer algo não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória, é saciar o seu coração sedento. Eles fazem o que fazem, porque eles têm de fato um desejo imenso no seu coração, de fazer com que a sua vida seja mantida, de que eles sejam conhecidos, de que eles sejam reestabelecidos, de que eles sejam notados, de que eles sejam amados, e tudo isso fora de Deus, longe de Deus. Nós temos então o Evangelho que nos diz: é possível que agora você viva, de que você faça o que você faz, não para se autoafirmar, não para simplesmente agora saciar uma necessidade, um desejo do seu coração, mas você faz o que faz para a glória de Deus. Você vive para o Senhor, porque Ele já te satisfez, Ele já te ofereceu aquilo que você necessita. Portanto, eu não trabalho para que eu seja conhecido. Eu não tenho uma família simplesmente para que eles atendam às minhas necessidades. Eu não tenho uma religião para simplesmente fazer com que através da religião eu obtenha a salvação. Eu já sou salvo em Cristo. Eu já sou amado em Cristo. Eu já tenho um propósito em Cristo Jesus. Portanto, o que eu faço é para a glória de Deus e não simplesmente para trazer algum tipo de significado longe do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor nos diz: nós devemos de fato retornar às primeiras obras, devemos continuar amando a verdade, prezando a verdade. Nós devemos continuar vivendo em situações em que o Senhor molde a nossa fé, sendo provados pelo próprio Deus. Mas nós devemos então fazer tudo o que fazemos agora, saciados em Cristo Jesus, sabendo de que Ele é aquele que já fez com que nós tenhamos um propósito de vida. Por isso que eu faço o que eu faço, não mais para a minha própria glória, mas eu faço o que faço agora por amor ao meu Deus, por amor àquele que me salvou. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos por esta tarde, porque temos na Tua palavra a direção para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a examinarmos os nossos corações, para percebermos, ó Deus, quais são as verdadeiras motivações do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a nos saciar no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos todas as nossas necessidades atendidas no Senhor, para que não venhamos, ó Deus, olhar para as outras coisas como simplesmente coisas que nos trarão propósito de vida longe do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, então, a examinar as nossas atitudes em casa, na nossa família, no trabalho, na igreja, nos nossos relacionamentos, e procurar, ó Deus, perceber se nós temos de fato vivido para a glória do Teu nome. Que Teu povo, de todo o coração, de todo entendimento, com toda a força, ame ao Senhor e busque fazer a Tua vontade. E assim, ó Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.